Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. O tempo muda tudo. Temos menos o amor. Feliz Dia das Mães, Renner. Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar a videoconferência do primeiro trimestre da Lojas Renner. Estão aqui comigo o Fábio Fati, nosso CEO, e o Daniel Santos, CFO. E antes de passar a palavra para eles, vou fazer alguns recados, como de costume. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A apresentação vai ser projetada somente em português, então, para quem está acompanhando no inglês, o material já foi disponibilizado aqui no chat da plataforma. E também pode ser acessado no nosso site de RI. Perguntas direcionadas, vindo de jornalistas, por favor, acesse a nossa assessoria de imprensa no telefone 11 3165 9586. E, fazendo um disclaimer inicial, lhes pareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante toda a nossa apresentação aqui, relativas a perspectivas de negócio, projeções, operacionais ou financeiras, são crenças e premissas que a gente tem com base nas informações atualmente disponíveis e, por isso, obviamente, não necessariamente são garantias de realização. Sobre a questão de Q&A, a sessão de Q&A, as perguntas podem ser tanto enviadas por áudio, e aí é só levantar a mão no botão específico aqui da plataforma, ou também pelo botão, por mensagem no botão Q&A. Mais adiante, depois no final das falas do Fábio e do Daniel, eu volto, explicando novamente qual vai ser a dinâmica. E agora eu passo então a palavra, Daniel, contigo. Obrigado, Carla. Boa tarde. Agradeço a presença de todos. Vamos começar falando um pouco do nosso desempenho de faturamento, de receita líquida do varejo. A gente teve um crescimento robusto no primeiro trimestre, com 63% versus o primeiro trimestre de 2021 e 35% versus o trimestre de 2019, o mesmo trimestre de 2019. O desempenho de vendas, quando a gente analisa versus o mercado, e a gente compara isso versus o PMC do IBGE, é em torno de 65% o crescimento que a gente vê no PMC, que significa que a Renner segue ganhando share no segmento, e crescendo substancialmente acima do crescimento do mercado. O que a gente observou no primeiro trimestre foi um aceleramento sequencial ao longo dos meses. Janeiro foi impactado pela Omicron, a gente teve um fluxo de lojas, tanto tickets quanto peças, que foi impactado fortemente pelo momento que a gente tinha da pandemia ainda. E ao longo de fevereiro e março, a gente teve uma aceleração. O primeiro trimestre como um todo, ele ainda teve um fluxo de peças e de tickets negativo, mas quando a gente chegou no mês de março, a gente conseguiu alcançar o número de peças positivas versus 2019. E a gente acredita que quando a gente faz as contas internas com relação a esse impacto de janeiro, se a gente tivesse o mês de janeiro normalizado, o primeiro trimestre teria crescido em torno de 5% adicional ao crescimento que vocês observam aqui, de 35% a 63,4% versus 2021. Quais foram os grandes fatores para esse desempenho? Por um lado, a gente tem essa atividade do sortimento de transição, a transição da coleção para o outono e inverno, bem como também a coleção de outono e inverno, que chegou bem no mês de março, já começaram a ter vendas muito positivas já ao longo do mês de março. E também a questão relativa às ofertas homem, que teve uma ótima execução, seja nas operações em loja, seja digital. Destaque de desempenho para as nossas duas divisões, que é o Com e o Acho, que tiveram um crescimento de cerca de 2 vezes do consolidado. Isso significa que versus 2021 cresceram em torno de 120%. Um sólido crescimento que traz muita tranquilidade para a gente com relação à estratégia que a gente está tendo nessas duas divisões. Abril segue acelerando, em número de peças e também transações versus 2019, e a gente observa um crescimento de volume, de peças e transações,
um crescimento em torno de 2 dígitos, né? O evento do Dia das Mães, seja no digital, nas lojas físicas, o sortimento que foi colocado está muito bem composto, né? E tanto os times de operação de loja preparados, né, para encantar, né? E até o momento, já praticamente próximo ao Dia das Mães, como a gente está hoje, os resultados de venda têm sido super positivos, né? Seguindo agora quanto ao desempenho do nosso negócio digital, né? O crescimento do GMV no trimestre foi em torno de 38,7% versus 21, 416% versus 2019, né? Atingimos aí uma penetração das vendas digitais no total do faturamento de 15,1% no termo de 2022. E um ponto interessante para observar aqui, em abril, particularmente, a gente observa que os clientes, né, com o fim das restrições e um pouco mais confortável de sair à rua e nos centros comerciais, a gente vê claramente uma volta dos clientes às lojas, né? E apesar desse aumento, um aumento mais forte das vendas das lojas físicas, a gente ainda segue com bom crescimento no nosso negócio digital, né? Nossa estratégia Omni claramente se mostrou eficaz, né? Onde os clientes, de certa forma, escolhem o canal que é mais conveniente para a sua jornada de compra. Uma vez que ele está na rua, nos centros comerciais, ele compra na loja física, no outro momento ele volta para o digital. Então, a estratégia Omni se mostrou muito eficiente nesse trimestre, né? Nesses últimos meses de volta de circulação, né? Essa boa performance do digital, por um lado, a gente tem o sortimento, né, aliado a conteúdo e referência da marca de moda, né? A melhora que a gente, a pouco, mês a mês, a gente tem na jornada de venda digital, seja no nível de serviço, né, no last mile, no tempo que demora para que o pedido possa chegar ao consumidor, seja na experiência do cliente no site, no app, né? Hoje, o app representa mais ou menos 167% das vendas online e o balanço está entre venda do WhatsApp, feitas pela web e também pelos nossos afiliados, né? Seguimos sendo líder absoluto em usuários mensais ativos, né? E assumimos pela primeira vez a liderança nas visitas online entre todos os players nacionais, né? E fazem 15 meses consecutivos que a marca Renner segue top of mind na lembrança de marca em varejo de moda, né? Margem bruta, né? Que foi um ponto de certa preocupação na última call, né? Importante a gente ressaltar que houve uma retomada importante versus T1 de 21. Chegamos aqui a uma margem bruta de 55,1, né? E que é muito próxima da margem pré-pandemia de 2019, né? Esta performance, ela reflete ganhos de eficiência, principalmente com relação à redução das remarcações, que atingiram o menor nível dos últimos 10 anos, né? Isso é fruto da assertividade da coleção, né? Se tendo uma coleção acertada que o consumidor gosta e quer comprar, né? E, logicamente, a correta composição e integração dos estoques, né? E, logicamente, mesmo com os repasses parciais, os efeitos de inflação e câmbio nos preços de venda, essa equação combinada trouxe para a gente permitiu que a gente voltasse a esses níveis de margem histórica de 2019. A gente não temos dúvida que o desafio de manter as margens saudáveis ao longo do ano continua, né, dado o ambiente econômico, mas a gente segue confiante que a assertividade da coleção e o menor nível de remarcação vai nos permitir manter essa evolução de margem bruta alinhada com os níveis de 2019. E é isso que a gente espera para esse ano de 2022. Um pouco sobre o SG&A, né? E a gente apresentou esse quadro aqui no último call, e eu queria repassar com vocês ele novamente, né? Relembrando que esse daqui é o SG&A pós-IFRS, né, 16, quer dizer, ele exclui as despesas fixas e de aluguel, né? E, primeiramente, se a gente olha o lado esquerdo, a gente percebe que a gente teve uma evolução muito positiva versus 2021, né? Uma melhora de 13,3 pontos percentuais, fruto de uma maior escala de negócio, sem dúvidas, o crescimento de 60%, 63% ajudou nesse ganho de escala, mas, ao mesmo tempo, ganhos de eficiência, principalmente na nossa operação digital. Quando comparamos versus 2019, a gente segue com uma base de SG&A maior, 4,7 pontos percentuais superior ao pré-pandemia, né?
Vamos ler juntos aqui esse bridge, a composição desse bridge. Esse bridge procura trazer um pouco mais de clareza para esse incremento de participação do SG&A na receita operacional líquida. O primeiro bloco é o que tem um aumento de 2 pontos percentuais, é um aumento que é basicamente pelo impacto da inflação. Aquilo que a gente chama de BAL é a maior parte das despesas que as lojas Renner têm de operação. E, logicamente, a inflação, que foi recorde nesse período de 3 anos, pressiona essa base. A gente tem uma base de volume que ainda no primeiro trimestre ela é negativa. Lembrando que janeiro, o impacto de janeiro fez ainda com que a base total fosse negativa. E, além disso, nós temos aí o custo do novo CD. Nós temos o CD de Cabriúva, um novo CD que já está entrando em operação agora em abril, começou a entrar em operação, e enquanto ele vai sendo ativado ao longo do ano, a gente ainda vai ter um custo em duplicidade, principalmente das pessoas. E esse custo ao longo de 2022, ao longo que a gente vai ativando esse CD, ele vai se incrementando. E em 2023, que a gente começa a otimizar a cadeia logística, tendo esse novo CD totalmente em operação, a gente começa a ter os ganhos as economias relacionadas à nossa operação logística que vão vir em 2023. Um outro ponto importante para ter em mente é a pressão natural da expansão de lojas que foram abertas nos últimos 2 anos. Sem sombra de dúvidas, essas lojas que foram abertas, elas estão performando bem, mas ainda não estão no mesmo estágio de maturidade que elas estariam caso a gente não tivesse tido a pandemia. Vamos falar um pouco do segundo bloco. O segundo bloco é a nossa operação digital. É uma operação digital que ela ainda tem um custo de operação que é maior do que a loja física e ela gera um impacto no total do SG&A. O terceiro bloco se refere às despesas relacionadas às iniciativas de construção e ganhos de eficiência do nosso ecossistema. Era de dados, novos negócios, tipos de conteúdo, toda a estrutura que a gente tem hoje dedicada à construção desse nosso ecossistema. Quando a gente coloca em contexto esses últimos 2 blocos, 2 pontos que são importantes aqui. A pandemia trouxe uma aceleração da penetração do digital, que saiu de 4% para 15%. Claramente, naquele momento que houve essa aceleração, a Renner não estava 100% preparada para lidar com esse crescimento, seja na parte de frete, de renda e gasto de marketing digitais. O que tem acontecido desde esse momento é um contínuo ganho de eficiência. E esse ganho de eficiência, por um lado, a gente tem o nosso novo CD, que, quando implementado, por exemplo, vai permitir 3 pontos percentuais de margem no digital, que já é um número que eu já comentei com vocês na última call. E, além disso, quando a gente colocar essa estratégia de integração da escala off, do volume que a gente tem das lojas com a operação digital, os transit points sendo ativados e a otimização do last mile, vai permitir ainda mais um segundo avanço de eficiência no nosso custo logístico digital. Integração de dados, algoritmos, toda o foco que a gente está tendo em dados vai permitir com que a gente tenha essa decisão de preço e frete de uma forma muito mais otimizada, melhorando ainda mais essa equação de valor do canal digital. Temos também as iniciativas de CRM Loyalty conteúdo, continuam a gerar eficiência no custo de marketing digital, e desde no sentido de maior retenção dos clientes e recorrência da nossa base de clientes. Ao longo de T1/22, a gente já teve ganhos de eficiência no digital, fruto dessas iniciativas. A gente vê uma redução das despesas de frete, do custo de aquisição de clientes na base do nosso negócio digital de 6,2%. Isso foi o ganho de eficiência que a gente observa trimestre 22 versus trimestre 21. E ao longo de 22 e 23, com a implementação dos planos que a gente tem, a gente vai seguir tendo esses ganhos de eficiência, e ao longo de 23, quando a gente tiver toda a operação de logística pronta, a estrutura de CRM, a criação do programa de loyalty, a gente vai ver cada vez mais essa rentabilidade estrutural do canal digital estar mais próxima da rentabilidade da loja física. Ao longo de 22 e 23, a gente vai seguir ganhando eficiência. Nós vamos seguir ganhando eficiência na base, na operação digital, tendo ganhos de escala que vão permitir com que a gente tenha uma diluição do SG&A.
Falando um pouco agora da nossa Realize, né? Da carteira da Realize, né? Na Realize, a gente teve um aumento de resultados dos serviços financeiros, né? Basicamente, as melhores receitas impulsionadas pelo maior volume de carteira, reflexo do aumento nas vendas, bem como o maior spending feito dentro do meu cartão, né? Seguindo a estratégia de priorização desse produto, né? Com relação às perdas, o primeiro ponto que é importante a gente ressaltar é que a comparação com 21 e 20 ela fica prejudicada porque no momento da pandemia em 20 foi feita uma provisão muito forte, dado todo aquele cenário, e à medida que o cenário foi se demonstrando menos problemático, essa provisão foi sendo retornada no ano de 2021. Então, a gente vê um valor muito alto em 20, um valor menor em 21, ela não é uma base comparável para que a gente possa tirar algum tipo de conclusão. Quando a gente compara essa uma base mais normalizada, a gente sim observa um aumento nas perdas, né? Mas isso está em linha com as nossas expectativas e com o histórico de movimentos econômicos similares ao que estamos passando. Então, não é nenhuma surpresa esse percentual de perdas que a gente observa na carteira em termos de 2022. Quanto aos vencidos, o crescimento do índice do meu cartão foi resultado de uma oferta mais ampla, né? Buscando uma maior rentabilização e levando a patamares mais, né, normalizados para este produto, né? O nível de inadimplência da carteira total também reflete, de certa forma, o cenário macroeconômico atual, está alinhado com a nossa estratégia de rentabilização da carteira e, como eu já mencionei, em linha com os patamares históricos e as expectativas para o período. A gente acredita que no 2T, a gente vai ter ainda uma continuidade de crescimento da carteira, né, com recomposição de receitas. Porém, temos que ter em mente que essa comparação ainda com 2021 ainda vai estar impactada por esse período 2020, 2021 e a dinâmica desses 2 anos, de como foram feitas as provisões. Seguimos aí com uma expectativa de, para o ano cheio de 2022, a gente chegar num resultado absoluto similar a 2019. Com relação ao EBITDA, o EBITDA total de 2022 fechou 12 vezes superior ao T1 de 2021, né? Em razão, parte disso, a gente sabe que a melhora do segmento de varejo de serviços financeiros, né? A operação, e além da operação, o que a gente observa é um lucro líquido 23% superior ao de 2019, também refletindo desempenho positivo da operação e outros pontos, como o resultado financeiro, né? A nossa posição de caixa que está mais elevada e com o aumento da taxa de juros também a gente tem um resultado de receita financeiros que é mais positivo do que o período anterior, e a gente observa também a menor líquida efetiva de imposto de renda, seja pela deliberação do juros sobre capital próprio, numa base de capital que é maior, né? Seguindo o follow-on que a gente teve no ano passado, e também incentivos fiscais, principalmente o que a gente chama de subvenção para investimento, que está relacionado com as importações, que o valor no tema é mais elevado em função do maior volume de importação. Então, o comportamento dessa subvenção ao longo do ano, ele não é exatamente proporcional ao faturamento. Ele é maior no T1, dado que a gente faz o maior nível de importações, né, para poder operar com o nível de estoque ao longo do ano. Então, ele é maior no período de T1. Para o T2 2022, a gente espera continuar a devolução do EBITDA, né, e a gente, né, acredita que o EBITDA, né, o que a gente tem como indicação agora é que o EBITDA absoluto pré-RFS segue avançando aos níveis de 2019, né, e é a nossa expectativa com relação ao ano cheio de 2022, né, de poder fechar o ano com o EBITDA pré-RFS nominal muito próximo do ano de 2019. Tá? Passar agora para o Fábio. Fábio. Obrigado, Daniel. É importante a gente também mencionar que, além dessa evolução sequencial, né, que o Daniel mostrou aqui do desempenho no trimestre e após o trimestre, né, como ele mencionou agora, abril e maio também, a gente segue com uma expectativa muito positiva ao longo do ano e também mantendo foco na nossa estratégia de longo prazo. A gente tem o objetivo de ser o maior ecossistema de moda e lifestyle da América Latina, oferecer para os nossos clientes uma jornada mais completa e relevante, né, e dentro do nosso propósito encantadora. E, para isso, a gente está ampliando a nossa base de forma crescente, aumentando recorrência, lifetime value, stickiness e
agora, nos próximos slides, eu vou falar um pouquinho sobre alguns avanços que a gente fez nas principais frentes. Tá? Então, quando a gente pensa, né, nas nossas prioridades aqui, uma delas é seguir avançando no Omni, né, que o Daniel também mencionou no trimestre, já se provou mais uma vez uma estratégia acertada, e a gente segue avançando nisso, né? É a nossa prioridade, e a gente tem aqui, por exemplo, as entregas em até 2 dias, né? No mesmo dia, dia seguinte, ou até no máximo 2 dias, na média país, a gente teve um aumento de 18 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2021. Quando a gente olha para as regiões metropolitanas, né, da Grande São Paulo e Rio de Janeiro, são os maiores mercados, a gente teve um aumento, falando em mesmo dia e D+1, né, então até o dia seguinte, no máximo, de 27 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E, mesmo assim, né, mesmo com essa melhoria de nível de serviço, em relação aos custos por remessa, a gente teve uma redução de cerca de 24% em relação ao primeiro TRI de 21, mesmo, né, com toda a pressão inflacionária e com a melhoria no nível de serviço. Em abril agora, nós fizemos também a aquisição da Uelo, que é uma logtech nativa digital, com foco na experiência e gestão em tempo real do Last Mile, né? É fundamental para a gestão do Last Mile, para a gente ganhar mais eficiência, com mais velocidade e mais qualidade, né? Então, a gente está em integração ali com a Uelo. Ela ainda não impactou positivamente, né? Esses ganhos são de ações anteriores, mas a gente tem certeza que tanto a Uelo vai poder, como companhia, crescer, mas também agregar muito para a nossa plataforma logística no ecossistema. Quanto ao novo CD, né, o Daniel mencionou que a gente está começando a operação agora em abril, né? Então, nas últimas semanas agora de abril, a gente iniciou o processo da transferência das primeiras operações da Camicado, e depois, ao longo do segundo semestre, a gente começa também a iniciar as transferências de algumas operações da parte de moda, né? Sobre a diversificação dos canais de vendas disponíveis, a gente seguiu ganhando relevância, né, com destaque para o nosso programa de favoritos, de associados, WhatsApp, e se a gente somar os novos canais, né, Marketplace, B2B, WhatsApp, favoritos, já representam em torno de 22% do GMV digital. Lógico que a nossa maior participação, como o Daniel mencionou, é na venda do app, e a nossa estratégia, né, o App First, e a gente continua também crescendo bastante na nossa venda do app. Na operação de lojas, a digitalização também seguiu avançando, né? A gente está implementando mais caixas de autoatendimento num número maior de lojas, flexibilizando o uso do Pag Digital, que estava restrito ao uso do meu cartão e do cartão Renner, e agora a gente já está em piloto com cartões de terceiros, o que deve ampliar ainda mais a utilização do Pag Digital, que é uma ferramenta importante de velocidade nas lojas, de conveniência, de digitalização das lojas e de digitalização dos clientes, né, aumentando a nossa base de clientes no aplicativo da Renner. A gente segue também com o nosso plano de expansão. A gente inaugurou 2 unidades no trimestre, né, no primeiro TRI, uma da Renner e uma da Camicado. Até agora, até ontem, eram 10 lojas no ano, hoje já temos mais uma, né, já temos 11 lojas no ano, sendo que dessas 11, 7 delas são em praças onde a gente ainda não estava presente, né? Então, é só venda adicional tanto para o físico quanto para o digital. Lembrando que numa praça nova, quando a gente abre uma loja, a gente agrega, em média, 20 pontos percentuais na venda do canal digital para aquela mesma praça também. Para o ano, a gente tem a expectativa aí de uma abertura de cerca de 40 lojas, considerando todos os nossos negócios, né? Com isso, a participação dos clientes Omni dobrou em relação a 2020, né, e já representa 30% do faturamento do nosso ecossistema, né? Então, isso alavanca o nosso potencial, principalmente porque esse cliente Omni tem uma frequência e um gasto médio bastante superiores, né, em média 3 vezes maior do que os demais clientes que compram um canal apenas. Na questão do CRM, né, a gente segue avançando, né? O Daniel também mencionou que foi uma participação importante que vem
melhorando, né, a nossa performance no digital, não só em vendas, mas também na rentabilidade do canal. A gente já tem uma base de clientes ativos de cerca de 18,3 milhões de clientes ativos, uma evolução de 31,3% em relação ao primeiro TRI de 21, com um aumento de retenção de 10 pontos percentuais, também superior ao ano anterior. É importante citar também que essa base, a gente está já identificando 85% de todo o faturamento, né, permitindo que a gente tenha um conhecimento maior desses clientes, do perfil, dos hábitos de consumo, podendo proporcionar uma experiência, uma jornada melhor para esses clientes, né? No pilar de conteúdo e branding, a gente também tem aumentado muito a participação dos nossos influencers em mais canais. Temos 500 novos parceiros. Intensificamos a estratégia das lives, né? A gente está trazendo maior conhecimento, fluxo, engajamento e rentabilização dos clientes. Tivemos 11 lives no trimestre em diferentes formatos, além de uma maratona no Instagram de 25 transmissões só no mês de março, né? Com isso, tivemos um aumento de 85% no fluxo digital vindo dessas campanhas e um aumento de 20% no engajamento das postagens do Instagram. Ainda assim, reduzimos a participação do custo de aquisição dos clientes sobre a receita do digital, o que mostra que a gente está no caminho certo para reforçar a presença da marca no digital, ganhar fluxo, né, ganhar valor com eficiência, né, cada vez com mais eficiência. Bom, com relação ao marketplace, né, que também é uma ação importante ali do avanço do digital, é importante a gente reforçar aqui que a nossa estratégia é de aumentar o nosso sortimento, né, principalmente em categorias que são complementares ao nosso core, né, ao nosso produto próprio, ao nosso 1P. Então, nesse sentido, a Renner e a Camicado seguiram ampliando os sellers e categorias, né, com muita curadoria, né, e itens selecionados. Então, na Renner já temos em torno de 240 sellers, com 37% de aumento do sortimento, focando em complementaridade de produtos, categorias e faixas de preço, né? Na Camicado já são 245 sellers e também continuamos avançando quanto à curadoria de parceiros com foco em categorias complementares. Com isso, a gente reforça a sinergia também das marcas dentro do ecossistema. Então, Camicado e Yukon, por exemplo, dentro do marketplace da Renner, estão entre os top 5 sellers da Renner. E quando a gente combina, né, os dois marketplaces, né, o de Renner e de Camicado, eles já representam 7,2% do GMV do digital, trazendo também mais fluxo e um benefício de venda cruzada, né, também para os nossos produtos de 1P. E além da conveniência para o cliente, né, nessa complementaridade de categorias e faixas de preço, aumentando o fluxo para todos nós e para os sellers. Bom, no próximo slide também a gente fala um pouco sobre a Realize, a nossa financeira, que também segue com várias iniciativas para ocupar mais o nosso ecossistema. Aumentamos a nossa base de clientes ativos em 27% em relação ao mesmo período de 21. Com isso, né, tivemos também um crescimento de 64% no volume total de pagamentos, atingindo 3,7 bilhões. O crescimento da base de clientes trouxe um reflexo bastante positivo também no gasto desses clientes fora do ecossistema, né, no Off-Us, e a participação sobre o volume total dos pagamentos já alcançou 76% no trimestre. E outro destaque foi a redução do churn em 53% em relação ao primeiro TRI de 21 também. Quanto à digitalização da Realize, é importante citar que 90% da base dos nossos clientes já interagiu digitalmente com a Realize. Os acessos aos canais digitais tiveram um crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 21. E também tivemos, né, avanços na priorização da oferta do Meu Cartão. Tivemos um aumento de 111% no volume de captações, destacando também um fato importante, que já temos captação dos cartões
em 100% das lojas da Camicado, né? O que não era uma realidade no passado. Então, por isso a gente amplia bastante a presença da Realize no nosso ecossistema. 56% da nossa base ativa é formada por clientes Meu Cartão, um crescimento de 17,7 pontos percentuais versus o primeiro TRI de 21 também. No cartão Renner, também tivemos evoluções, com destaque para a aceitação do cartão em todas as lojas físicas da Youcom também. E a nossa conta digital está com um piloto em crescimento, né? Estamos fazendo um período de co-construção aí da solução completa para a expansão, né, da solução em mais praças a partir agora do segundo trimestre, sequencialmente. Bom, com relação à alavancagem do nosso ecossistema com o uso de dados e tecnologia, a gente também continua avançando, né, com a aplicação de inteligência artificial na definição do sortimento, né, orientando o nosso sortimento de cada uma das lojas, as preferências dos consumidores da região e também, né, nos pedidos de e-commerce dos consumidores daquela região, posicionando cada vez melhor os nossos estoques, melhorando, né, o serviço para os nossos clientes. Com relação à previsão de vendas também, a gente tem uma estabilidade nos modelos das previsões de venda, o que aumenta também o uso dos nossos sistemas na recomendação de ações com mudança de tendências, profundidades, sortimentos, apresentações de subclasses e SKUs para a melhoria de performance de cada unidade também. E o abastecimento, que é uma frente que a gente já começou há bastante tempo, a gente também segue avançando, a gente mantém o abastecimento com inteligência artificial nos itens Core e Fashion, que representam 43% das vendas, né? E também já estamos avançando mais no nível de SKU para ganhar cada vez mais granularidade nessa assertividade. Fora isso, né, a Youcom também já começa a entrar com o escopo de itens que já representa 11% das vendas nesse modelo, e a Camicado também com 10% das vendas já sendo abastecidas dessa forma. Então, além disso também, além do abastecimento, da decisão de sortimento, a gente já atua também a partir do momento da compra, né, com ferramentas de sugestão de volumes, né, já fazendo com que os nossos estoques sejam cada vez mais assertivos e toda a cadeia produtiva também mais integrada, evitando faltas ou rupturas, né, evitando tanto faltas, rupturas quanto excessos de itens, né. Com relação a preço e promoções também, a gente continua expandindo o nosso motor de remarcações. Em relação ao motor de precificação também, continuamos com a evolução no e-commerce da Camicado, onde a gente tem cerca de 16% das vendas, né, já nesse modelo de motor de precificação. No próximo slide aqui, vamos falar um pouquinho sobre SD também. Então, uma alegria grande, a gente inaugurou agora, nesse trimestre, a nossa segunda loja circular, né, com conceito de economia circular, de circularidade, aliada à transformação digital. Nós estamos agora, pelo 5º ano consecutivo, né, integrando o índice global da Standard & Poor's de sustentabilidade, e evoluímos para a classificação Gold e tivemos a maior pontuação global entre todas as varejistas, né? Então, reforçando com isso o comprometimento que nós temos na promoção, no respeito, na parte de sustentabilidade e com relação também à parte social. A gente assinou recentemente a Carta de Comprometimento em prol do empoderamento econômico de refugiadas e imigrantes da ONU Mulheres. Também fomos reconhecidos pela Carbon Disclosure Project como líderes de engajamento de fornecedores, sendo a única varejista brasileira de moda nessa classificação. Em governança, a gente teve recentemente agora a nossa Assembleia Geral Ordinária, né, em abril, foi dia 27 de abril, em formato parcialmente digital, né, e presencial, e tivemos a participação de 62,2% do nosso capital social e com todas as matérias aprovadas. Em janeiro, também, o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações
o total das ações a serem adquiridas é de até 18 milhões de ações num prazo de até 18 meses. Vale reforçar que até o final de abril agora já foram recomprados 56,7% desse total aprovado no programa. Bom, de forma resumida, diria que a gente já fez muita coisa até aqui, mas tem muito mais por vir, né? Aqui a gente tenta dar nesse slide uma ordem de grandeza, né, de algumas evoluções que a gente fez aí do ano passado para esse ano, mas também mostrando numa escala que ainda tem muito para frente, né? Quando a gente fala que tem bastante ganho de eficiência ao longo de 22 e principalmente 23, 24, que a gente tenta dar uma noção de estimativa. Um exemplo aqui, né, no sortimento digital, por exemplo, que a gente já aumentou em 20,4% no trimestre, mas a gente tem uma ambição aí de um aumento ainda maior, ele ampliando os sortimentos aos nossos clientes e, consequentemente, as nossas vendas. Né? Em CRM, a nossa base também já subiu 31,1%, mas ela vai continuar subindo. Nosso nível de serviço também para os nossos clientes online, a gente partiu de 0 entregas em até D+2, aumentamos, né, do ano passado para esse mais 18 pontos percentuais, e a tendência é que a gente chegue a uma base muito maior, em torno de 80% aí nos próximos anos, né, dentro do nível de serviço que a gente julga o mínimo para atender os nossos clientes a um custo mais baixo. Né? No Omni também, a nossa base de clientes continua aumentando. Hoje a gente já está com cerca de 18 milhões aí de clientes transitando entre os canais e seguimos crescendo ainda mais. Quanto aos custos na atração desses clientes, né, no digital, o custo de aquisição sobre a receita vem caindo sequencialmente. Né? Na Realize, a receita de serviços também já ganhou relevância e vai continuar aumentando ainda mais. Bom, e assim a gente avança em relação ao segundo trimestre do ano. Né? O Daniel já falou que as vendas em abril foram muito boas, né? O início de maio, agora a gente está em pleno Dia das Mães, também seguem positivas, elas vêm, tanto abril quanto maio, bem acima das nossas expectativas iniciais, e a gente está bem preparado, né, para a realidade que a gente tem vislumbrado aqui agora e para frente. Né? Então, continuamos também comprometidos, né, com o nosso propósito de consolidar o nosso ecossistema líder na América Latina e com otimismo, né, em relação ao curto prazo. Né? A gente tem visto uma demanda muito importante pelos nossos produtos, um ganho de mercado, né? E estamos bastante convictos, né, que os investimentos que a gente fez ao longo da pandemia e continua fazendo agora tem trazido um diferencial para a nossa empresa. Né? Então, a gente continua atuando nas nossas prioridades, acelerando o online, crescendo toda a participação digital, ampliando a nossa base de clientes Omni, investindo nas nossas plataformas logística e tecnológica, são fundamentais para a gente avançar nesse nível de serviço e ganhar produtividade, fazendo muitas melhorias também na reatividade, né, na responsividade à demanda, né, no nosso time to market, ter o produto certo na hora certa, no local certo, para ter uma cadeia cada vez mais integrada e veloz, e os nossos investimentos na Realize também, que por si só é um negócio importante e que também gera valor para todos os negócios e parceiros do ecossistema. Com tudo isso e com muito foco, a gente segue buscando maior geração de valor com ganhos de produtividade e eficiências nas nossas operações. Tá? Bom, aqui também acho que o Daniel citou, né, o quanto a gente vem crescendo acima do mercado. Aqui a gente traz uma linha da pesquisa mensal do comércio histórica e a gente vê que, sim, né, em momentos de crise, em momentos como esse, existe uma consolidação de mercado, a gente continua vendo isso nesse momento e a gente também, assim como aconteceu em outros momentos, a gente vem ampliando o nosso ganho de mercado, a nossa consolidação de mercado, e a gente entende que dessa vez a gente tem uma oportunidade até maior de fazer isso em função, né, da profundidade aí da crise, né, da importância dessa crise, da fragilidade
do mercado e, ao mesmo tempo, de todos os esforços, investimentos e iniciativas que a gente fez nesse sentido para melhorar a nossa empresa também. Do ponto de vista do consumidor, né? O consumidor, nesse momento, sempre busca, né, uma marca que ele confie mais, né? E a gente tem investido para que não só a gente tenha essa confiança dele pelo nosso histórico passado, mas cada vez mais pelo presente e pelo futuro também. É por isso que a gente entende que pode ter até um ganho cada vez mais importante nesse sentido. E, para terminar aqui, né, a gente vê também que essa confiança, né, esses investimentos que a gente vem fazendo, eles têm respondido, né, o cliente tem percebido valor nesses investimentos que a gente tem feito, né? Então, a gente vê aqui, ao longo dos últimos anos, a gente tem superado os nossos índices históricos do nosso encantômetro, por exemplo, e, mais uma vez, né, no primeiro TRI de 22, a gente novamente bateu os nossos recordes, o que é uma resposta para a gente também, dos nossos clientes, que a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar, sim, e por isso que a gente continua investindo, mas que nos mostra que estamos no caminho certo, né? E apesar de termos ainda muitas oportunidades, a estratégia está correta, o caminho está correto, e a gente espera ver ganhos crescentes a cada período daqui para frente também. Bom, era isso, né? Acho que já falamos demais aqui, dá tempo para a gente fazer as perguntas e respostas aqui, passar a devolver aqui para a Carla, então. Obrigada, Fábio, Daniel. Bom, agora a gente inicia, então, a sessão de perguntas, né? Lembrando que elas podem ser feitas tanto por áudio, e aí é só apertar o botão aquele de levantar a mão, ou então por mensagem, também ali no botão específico de Q&A, tá? Eu vou começar pelas perguntas aqui por áudio, e depois passo pelas que a gente tem por mensagem. A primeira pergunta vem da Helena Vilares, do Itaú. Tudo bem, Helena? Pode, por favor, prosseguir. Oi, pessoal, conseguem me ouvir? Sim. Legal. A gente tem duas perguntas aqui do lado do Itaú. Obrigado por pegar as perguntas. A primeira é, vocês dividiram bastante coisa em relação à logística, ao centro de distribuição, ao Elo, tudo que vocês têm feito. O que vocês pensam para um médio prazo, em termos do que pode faltar ainda, ou esse era realmente o investimento que vocês queriam? E vocês também dividiram durante o call um pouco de como a gente pode pensar no ramp-up, mas pensando 3, 4 anos para frente, como que você acha que pode estar, por exemplo, o tamanho da operação do Elo, ou até a própria capacidade do centro de distribuição? Enfim, a gente queria olhar um pouco para a logística aqui no médio prazo. E o segundo ponto que vocês dividiram ao longo do call e no próprio release, que é super interessante, é o uso da inteligência artificial, né? Como vocês estão focando nisso, em várias partes diferentes aqui da operação, que é um ponto super interessante, porque a gente vê até em players globais que têm uma operação super de sucesso. O que vocês acham que têm sido os principais aprendizados no uso dessa inteligência artificial? O que vocês acham que têm sido os maiores desafios? Enfim, essas nossas duas perguntas. Obrigada. Bom, Helena, eu começo aqui, o Daniel pode também complementar. Acho que na tua primeira pergunta, né, com relação, e obrigado pelas perguntas aí, com relação à logística, né, a gente tem uma estratégia na nossa plataforma logística importante sobre posicionamento de estoques, né, toda a operação logística, fulfillment de malha e a questão do abastecimento, né, o handling e abastecimento tanto das lojas quanto dos clientes, né? Então, quando a gente olha para o investimento que a gente fez muito relevante, né, no nosso novo CD, ele acaba sendo um coração tanto para as lojas físicas quanto para o last mile dos clientes, né? Um CD de operação Omni, né, com uma tecnologia das mais modernas do mundo, né? Vai ser a mais moderna aqui para o nosso segmento na América Latina aqui. E isso vai trazer um patamar de eficiência muito maior para a nossa operação, né? E quando eu digo eficiência, tanto em velocidade quanto em custos, né? Tanto no abastecimento das lojas quanto na entrega para os clientes, né? E também uma oportunidade de escala, o que para a logística é muito importante, né? Então, a gente acaba tendo um ganha-ganha, né? Porque a gente vai trazer todas as nossas operações ali para um mesmo motor, para um mesmo coração, a gente ganha sinergia ali de fretes e transportes e pode, em breve, também começar a atender os nossos parceiros também, ganhando ainda mais escala, frequência, redução de custos e ganho de serviço para todos. Mas isso também, né, não é só a operação do CD, acho que esse é um ponto importante, um motor importante, tem toda a questão do posicionamento desses estoques, né, para ganhar eficiência
em custos e velocidade. E a questão do Elo também, principalmente na questão da gestão desse last mile, né? Acho que a gente pode escalar, ajudar a escalar a presença da Elo e a Elo também trazer uma gestão melhor do nosso last mile ali, ganhando mais eficiência. Com relação a investimentos, né? Com certeza a gente ainda tem algumas questões a fazer, mas eu diria que, lógico, sempre a gente tem investimento para ser feito, mas uma parte mais relevante, ela estava concentrada aí no novo CD, se a gente pensar em investimentos, né? Eles continuam, não sei, Daniel, se quer pegar daí do gancho, sim. Volume, mas acho que a parte mais relevante... A parte mais relevante já passou, né? E na verdade, o que a gente tem como prioridade daqui para frente é executar tudo isso, né? Colocar esse CD para frente, a estratégia de transit point, a Elo sendo integrada à cooperação. Então, salvo que a gente tenha um crescimento de volume gigantesco, que seria, a gente deixaria todos nós muito felizes, né? Aí a gente poderia pensar no investimento adicional, mas esse CD ele tem um tamanho suficiente para trabalhar a nossa operação nos próximos 6 a 8 anos tranquilamente. Tá? Então, grande parte de investimento passou, é um tema de execução. Bom, e a tua segunda pergunta aqui, né, Helena, sobre os aprendizados sobre inteligência artificial, algoritmos, né? Acho que a gente tem vários, né, principalmente porque modelar isso em meio a cenários de tanta volatilidade é mais difícil, né? Então, acho que a gente poderia até ter escalado mais rapidamente algumas soluções, a gente acaba tendo um pouco mais talvez um pouco de conservadorismo em algumas questões, porque se você automatiza, né, algumas soluções sem ter a certeza, você piora, né? Então, diria que a gente está sendo bem realista, né, não querendo subir muito rapidamente coisas que podem sim ajudar, mas que num momento de volatilidade eles poderiam piorar, né? Então a gente vem escalando de maneira bastante consciente, né, para que a gente realmente use as ferramentas e as soluções para ter ganho de eficiência, né, para ter ganho de eficiência, de rentabilidade, de tanto posicionamento, quanto de estoques, quanto precificação, quanto decisões de volumes, né, que seja melhor. Então, a gente tem procurado ser bastante consciente, não acelerar demais no momento que a gente poderia piorar a equação. Então, isso tem ajudado bastante a gente ter ganhos, né? Acho que, de outra forma, se a gente quisesse só fazer mais rapidamente, os ganhos não seriam tão bons. Tá ótimo, super claro. Obrigada. A próxima pergunta é do Rubem, do Santander. Tudo bem, Rubem? Pode prosseguir. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria pegar esse gancho na pergunta da Helena, inclusive, sobre essa questão de investimentos, e que parece que boa parte já foi feito, né? Mas vocês podem dar um update em relação à expectativa de CAPEX para o ano? Acho que teve algumas flutuações ali entre os tris por conta da abertura do CD e das aberturas de loja também, mas queria pensar um pouco no valor para o ano que a gente deveria esperar, e dado que boa parte desses investimentos já foi, como a gente deveria pensar em termos de alocação de capital daqui para frente, porque geração de caixa da empresa deve continuar melhorando ao longo do ano, como vocês comentaram, então payout e recompra de ações, por exemplo, vocês podem dar um update? O Fábio até comentou que acho que desse programa que vocês acabaram de abrir no começo do ano já fizeram quase 60%, né? Então tem espaço aí para acelerar o programa ou até mesmo aumentar o programa de recompra? Essa pergunta. Obrigado. Obrigado, Rubem. Começando com o CAPEX, né? A visão que a gente tem para esse ano de investimento em torno de 1 bi, tá? E a gente tem nesse 1 bi desde, né, um forte investimento ainda no ecossistema, que são investimentos relacionados à tecnologia, né? Temos alguma coisa ainda de final dos investimentos relacionados ao nosso CD, e depois abertura de lojas e expansão, tá? Com relação à recompra das ações, Rubem, a gente já fez 56%, né? Logicamente que todo o mercado hoje em dia né, a gente acompanha as ações e todas as ações estão operando aí no nível mais baixo. A gente vai tentar aproveitar esses momentos de preço das ações mais baixas e eventualmente nós vamos tentar acelerar, tá?
Então, a gente vai, dentro desse programa que já é existente, né, que a gente já comunicou ali no início de janeiro, a ideia é a gente, eventualmente, né, conseguir acelerar e executar ele, talvez, num tempo mais curto. A próxima pergunta vem da Dani, da XP. Dani, por favor. Obrigada, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira, na verdade, é quase que um follow-up aí na questão do Ruben, mas mais com um ângulo de estrutura de capital, né? Eu queria entender como que está a cabeça de vocês para a estrutura de vocês hoje. Entendo que tem um desafio macro aí, que às vezes é bom, né, ter um colchão um pouquinho maior de liquidez, mas queria entender principalmente, acho que talvez a sua visão, Daniel, do que seria uma estrutura de capital ótima, e aí talvez até fazer a conexão com o ponto do Ruben de eventualmente pensar em um nível de payout mais alto, enfim. Então, só entender um pouquinho a sua visão nesse sentido. E a outra, em relação à dinâmica de margem EBITDA, né? Você comentou, Daniel, de diluição de SG&A a partir de algum momento, eu acho que eu perdi quando que seria esse momento, então quando que a gente pode começar a ver essa normalização da margem bruta também começando a ser refletida na margem EBITDA, e aí também o que vocês entendem que seria uma margem EBITDA normalizada frente a esse novo ecossistema de vocês com uma maior penetração digital, que tenderia a ser um pouquinho mais, trazer uma pressão um pouquinho maior de margem, então entender só esses dois pontos aqui de margem. Obrigada. Tá legal, obrigado, Dani. Vamos parte a parte. Vamos falar primeiro da estrutura de capital, né? Como você mesmo comentou, é uma estrutura de capital que foi adequada para todo o momento que a gente estava passando, né? O follow-on, no momento que aconteceu e quando a gente observa todo o investimento que já foi realizado, né? Quando a gente pega 2021, 2022, né? 2021, quando a gente pega OPEX e CAPEX, algo em torno de 1,3, quando a gente vê 2022, OPEX, CAPEX, a CDC, a UELO, e até mesmo a recompra de ações, a soma de tudo isso vai estar em torno de mais ou menos 3 bi de reais. Quer dizer que a gente está fazendo uso desses recursos que a gente colocou na companhia no ano passado. Agora, a gente está consciente que a gente ainda segue com uma posição de caixa elevada, né? E que é uma estrutura de capital que pode ser melhorada, né? Essa discussão está na agenda, né? A gente aí está olhando desde, né, toda a nossa estratégia e com relação a novos negócios e eventuais novas aquisições que podem ser feitas no sentido de otimizar e acelerar a nossa construção do ecossistema. E agora, em T3, né, ao longo de agosto, setembro, a gente vai voltar trazendo um pouco mais o que a gente pretende fazer para melhorar essa estrutura de capital. Tá? Então, isso é o que a gente pode compartilhar com vocês nesse momento. Tá? Com relação o segundo ponto era, desculpa, o segundo... Era a questão da margem EBITDA, a evolução, talvez um pouco mais ali no curto prazo, a questão da diluição e também o que vocês enxergam como nível normalizado. Obrigado, esse é o top das perguntas sempre. Obrigado, Dani. Na verdade é o seguinte, a gente ao longo dos próximos trimestres, a gente vai ver uma evolução sequencial, né, de melhora da margem EBITDA, né? Todos nós temos a referência na margem EBITDA de 2019, né? Nesse momento que eu posso compartilhar com você é que a gente vai continuar vendo uma evolução positiva da margem EBITDA, né? E, né, tendo em vista que é um novo modelo de negócio, antes a gente tinha só lojas físicas, agora a gente vai ter as lojas digitais, o ecossistema, novos serviços, né? O que a gente tem deixado muito claro é que a gente acredita que a nossa geração de EBITDA e até o crescimento da companhia e a geração de EBITDA vai ser superior, né? vai ser diferenciado, né? Almejando um retorno de capital que esteja aí em torno de 15% a 20%, né? o que a gente quer atingir, né? Conseguir atingir os mesmos níveis de EBITDA de 2019 é algo que, como assim dizendo, é difícil a gente dizer quando e se é possível a gente chegar naqueles mesmos níveis de 2019. Agora, o que a gente vai ter ao longo dos próximos trimestres é sequencialmente uma melhora e esse gap vai ficando cada vez menor. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado. Próxima pergunta vem do João Soares, do Citi. Tudo bem, João? Pode prosseguir. Tudo bem, Carla, obrigado e boa tarde, pessoal.
Acho que eu queria ouvir um pouco sobre as vendas, né? A gente está vendo uma aceleração interessante das vendas e acho que foi bem claro o breakdown que vocês fizeram do que é tráfego, o que é preço. E acho que eu queria ouvir um pouco, assim, olhando o curto prazo, como é que vocês estão vendo essa evolução, né? O que está drivando agora essa venda, né? É uma mobilidade que está voltando e talvez um preço que vai arrefecendo. Se vocês puderem dar um pouco de cor, assim, como é que vocês veem essa sustentabilidade de vendas? E acho que é interessante também essa dinâmica de market share que vocês compartilharam, né? Se vocês pudessem falar um pouco melhor onde que está sendo esses ganhos de market share, né? Em quais praças vocês estão vendo mais oportunidades de crescer, tá? E o último ponto, se me permitir, é em relação à carteira, né? Acho que o Daniel falou bastante sobre a carteira e que espera um crescimento ainda no curto prazo, né? E acho que eu queria ouvir um pouco sobre, e como vocês também falaram, o resultado absoluto do ano deve parecer com 2019, né? Então, como que a gente deveria pensar nessa inadimplência da carteira, né? O que nesse target aí de resultado da Realize, o que vocês, qual que é a visão de vocês em relação à inadimplência, né? Obrigado, João. Vou pegar a tua primeira pergunta aqui, eu deixo o Daniel na segunda aqui. Bom, sobre venda, acho que a gente tem visto um movimento crescente, né? Acho que janeiro foi um ponto fora da curva pelo Omicron ali, fevereiro já recuperou bem, março foi melhor, abril melhor ainda, né? E maio vem mantendo também, lógico, são poucos dias de maio, a gente agora está no momento mais importante ali, mas março foi muito bom, abril e maio também vem sendo muito bom, né? E parte disso a gente vem o ganho de market share, né? Parte disso a gente vê também uma recuperação do setor, né? Acho que o aumento na mobilidade da população gera uma demanda, né, por itens de moda maior, né? Então as pessoas acabam tendo uma demanda, um consumo maior a partir do momento que elas têm mais mobilidade, se movimentam, vão ao trabalho, a festas, têm mais uma relação social. Então isso gera um aumento de demanda para todo o setor. Dentro do setor, a gente está tendo um ganho de market share, né? Acho que um pouco pelo que a gente falou que acontece normalmente em momentos como esse, em empresas que têm uma proposta de valor melhor e que têm a confiança dos seus consumidores, e outra parte também pela melhor assertividade das nossas coleções, né? Pelo produto adequado, pela uma excelente proposta de valor e uma outra parte por todos os investimentos que a gente tem feito, né? Porque realmente a gente tem investido aí principalmente em 21 e 22, né? E esse investimento ele traz retorno, né? Ele começa agora a mostrar por que ele foi feito, né? Acho que a gente começa a ter um nível de serviço melhor, começa a ter mais canais atuando, o crescimento vem de todos os lados, né? Então uma retomada importante na loja física, mas com contínuo crescimento no digital também, né? Então acho que é um consolidado de aumento de demanda, de ganho de market share, e este ganho de market share por uma proposta de valor bastante adequada e por todos os investimentos que a gente tem feito da estratégia ali. Acho que isso é bastante sustentável ao longo do ano. Lógico que é difícil a gente afirmar como é que isso vai continuar para frente, né? A gente tem visto um movimento muito, muito bom agora em abril e maio, mas, lógico, a gente ainda tem todo o restante do mês de maio pela frente, junho tem namorados, né? O coração do inverno ainda dá para vir. Tem ali mais para frente no ano, né? A eleição, Copa do Mundo. Então, tem várias variáveis aqui que realmente não dá para a gente afirmar como é que a coisa continua para frente, mas uma condição atual, né? Ela é bastante superior até o que a gente esperava, né? E vamos ver como é que ela se comporta para frente. Mas acho que o ganho de mercado e os investimentos que a gente fez, eles são perenes e são sustentáveis. Acho que a gente tem tudo para continuar numa boa equação aí. João, com relação à carteira da Realize, como é que a gente vai ver essa evolução daqui para frente, né? A gente vai ver ainda uma expansão da carteira, né? A gente segue explorando aí, tanto, né, que hoje em dia a gente está usando integralmente, né? Vai estar usando integralmente a base da Renner, né? Seja oferecendo cartões via Yukon, Camicado, próprias lojas Renner. Então, a gente vai ver aí ainda uma expansão da carteira. Só que, logicamente, a concessão de crédito e como é que, né, a gente vai estar acompanhando, e o time de crédito da Realize tem acompanhado isso diariamente, no sentido de como
operar essa gestão de risco, dada a situação atual, né? Felizmente, hoje tem uma série de informações que estão disponíveis e o time consegue calibrar, seja por uma questão de praça, de região, eles conseguem calibrar essa oferta de crédito de tal maneira que a gente consiga otimizar essa carteira. Vai ser uma carteira maior, uma carteira que, logicamente, quando você expande a carteira, você vai ter, né, em termos de perdas nominais, um valor maior, mas a ideia é, com a política de crédito, e esse complemento de crédito que a Renisa vai fazer, a gente conseguir coacionar e ter uma boa rentabilidade que vai permitir a gente chegar nessa visão que a gente tem de chegar no mesmo nível de total de EBITDA gerado de 2019. Tá? Super claro, pessoal. Parabéns pelos resultados aí. Obrigado, João. Obrigado, João. Próxima pergunta é do Richard, do BBI. Tudo bem, Richard, por favor? Oi, Carla. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar a minha pergunta. Queria perguntar sobre o slide 15 da apresentação, onde vocês mostram basicamente o progresso que vocês estão fazendo em algumas métricas, algumas KPIs do ecossistema e as metas que você tem para 2024, 2025. E tem alguns que vocês avançaram muito bem, tipo Active Customers, Omni Customer Base, etc. Então, o que eu queria entender é se vocês estão, vamos dizer, mais avançado do que vocês achavam que seriam nesse momento, no primeiro TRI de 2022, em algumas dessas métricas, e se você acha que seria possível, ao longo dos próximos trimestres, talvez no ano que vem, que as metas para 24, 25 podiam até ser revisados para cima. Só para ter esse entendimento de onde vocês estão nessa jornada e se tiver essa chance de talvez ter uma meta talvez um pouco mais usada no futuro. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Richard. Ponto interessante aqui. Eu diria que, assim, sem entrar especificamente em uma, né, mas no consolidado de todos ali, quando a gente olha o primeiro TRI, acho que a gente veio bem em linha com o que a gente tinha de expectativa, né, tanto nos resultados, na venda, quanto nas entregas ali. Lógico que, da mesma forma que a gente foi evoluindo sequencialmente aí, na venda, também nas entregas a gente foi evoluindo sequencialmente. Então, eu te diria que foto de final de primeiro TRI, a gente está nas nossas expectativas, muito próximo, levemente acima ali das nossas expectativas nas entregas também, mas a gente viu uma melhora sequencial, né? Eu diria que nesse momento, lógico que ainda é início aí de segundo TRI, tanto em vendas quanto nas entregas, a gente já começa a sequencialmente ver uma melhora, o que nos leva nesse momento a estar na foto acima das nossas expectativas também nas entregas, mas ainda tem muita coisa por vir, né? Tanto neste ano de 22 quanto para a gente pensar se isso se reflete numa melhora ainda 24, 25. Eu diria que primeiro TRI em linha, agora a gente já começa a ficar um pouco descolado e melhorar em relação às nossas expectativas também nas entregas, né? Tá bom, excelente. Obrigado, Fábio. E a próxima pergunta é do Joseph, do JP Morgan. Tudo bem, Joseph? Tudo bem, boa tarde, Carla, Fábio, Daniel, obrigado pela pergunta. Eu queria explorar um pouco, talvez, a interconexão aqui da Realize com o ecossistema de moda da empresa. Então, olhando hoje, né, vocês estão fomentando bastante a utilização desse cartão, né, de um crescimento de carteira bastante expressivo. Eu queria explorar com vocês como é que esse cliente da Realize, ele tem se comportado dentro do mundo Omni da empresa, né, e como ele se compara, né, o cliente Realize versus o cliente Omni sem Realize versus um cliente puramente digital, para entender talvez qual que é o grande poder desse ecossistema, né? E aí, no segundo ponto, queria explorar com vocês o que vocês estão fazendo, né, de fidelidade. Vocês estão falando bastante de incentivo financeiro, né? A gente tem visto cashback, entre outras coisas, são grandes drivers de fomento, né, de utilização, de engajamento. Então, queria explorar com vocês o que vocês têm visto nesse âmbito. E, por último, olhando para essa parte de composição de sistema, a gente tem uma marca que é relativamente pequena no todo, mas talvez foi a grande surpresa do TRI, que foi a Yukon.
Então, pensar como é que vocês enxergam o potencial de construção de marcas nativas digitais dentro da Renner para esse ecossistema de moda, né? Então, a gente tem a Yukon, que é meio que um spin-off de um lifestyle que existe dentro da Renner, mas talvez a construção de outras marcas se alavancando nas outras categorias que você tem dentro da própria empresa. Obrigado. Obrigado, José. Bom, acho que sobre a primeira parte da tua pergunta aí, né, da importância do cliente Realize, da Realize no ecossistema, é bem relevante, né? Dar um exemplo aqui, né? Você fez menção a clientes Realize, né? E que como é que é a relação deles dentro das nossas marcas, né? E a gente fala muito do cliente Omni, que tem um gasto anual em média 3 vezes maior do que os clientes de um canal só. Quando a gente fala do cliente Realize, que atua em mais de uma marca do ecossistema, né? Que é um cliente Realize, é um cliente Renner e Yukon, ou Renner e Kamikado, é um cliente que tem, em média, 7 vezes mais gasto do que os demais clientes, né? Então, sim um cliente importante, né? E quando a gente olha o cliente Realize, sendo sobre um canal, ele tem um spend maior, sendo Omni, ele tem um spend maior, quando ele é multimarcas dentro do ecossistema, maior ainda, né? Então, sim, a importância do cliente Realize é relevante, né? A Realize como um negócio por si só tem muito a crescer, tem muita oportunidade aí de aumento de sortimento, de produto, de serviço, de estar mais presente no ecossistema, né? Porque era um negócio nosso muito focado 100% na marca Renner, agora ela começa a ter uma amplitude maior com o Kamikado, com o Yukon e com os demais parceiros aí do ecossistema. Então, para a gente fomentar também, né, esse benefício aos clientes, né? Acho que não é... A gente está no teste ali, no piloto do nosso programa de loyalty, que deve ser lançado mais para o final do ano, e a gente vem testando muito para não ser um programa apenas de cashback, né? A gente vê muitos programas de cashback que é um tipo de benefício ao cliente, mas a gente quer, e a gente tem testado muito no piloto, de benefícios, né, para os clientes, que façam sentido para os clientes, que alavanquem a experiência, que façam ser um cliente cross-marcas também, né, e que não seja dependente só de cashback, né? Por isso que a gente está formatando um programa que a gente espera que seja um diferencial para os nossos clientes e para a gente também, para estimular esse cliente tão importante que a gente tem aí do Realize Cross-Marcas que você citou. Com relação à tua segunda pergunta aí da Yukon, né, a gente tem visto um crescimento importante, né? Yukon é um negócio que a gente lançou algum tempo atrás, né? Vem trabalhando bastante, a gente vem aperfeiçoando o modelo e acho que a gente está num patamar muito bom, né? As coleções estão muito bacanas. Os nossos clientes da Yukon são fãs da marca, né? Tem uma interação muito forte com a marca, né? Uma marca muito amada, assim, e tem trazido muita felicidade para a gente. Eu acho que a gente tem um trabalho bacana. É um modelo diferente, né, do que a gente tinha ali na operação principal, que é de Renner, e que, sim, né, nos permitem pensar que a gente pode, sim, ter oportunidade para uma ou outra marca mais de loja especializada, né, atingindo um público específico, um life específico, como foi o caso da Yukon. Não temos nada neste momento, né? Não tem nenhum projeto a ser lançado nesse momento, mas mostra que sim, tem oportunidade para projetos talvez em outros lives, né? Para públicos como a gente fez da Yukon, que vem se mostrando aí com um crescimento bastante importante aí. Obrigada, Fábio. Eu tenho aqui uma pergunta que veio por mensagem da Irma, do Goldman Sachs, sobre a concorrência dos cartões de terceiros. Então, a Irma pergunta em qual patamar você enxerga a participação nas vendas se estabilizando e quais são os grandes diferenciais que vocês estão oferecendo ou vão ainda oferecer para defender ou até crescer a base e participação dos cartões próprios. Daniel, por favor. Obrigado, Irma, pela pergunta. Vamos primeiro colocar em contexto o que aconteceu nos últimos 2 anos, né? A grande fonte de crescimento da emissão de cartão são as lojas, né? Essas lojas ficaram fechadas, perderam o fluxo. Então, a grande fonte de crescimento da base ficou por algum tempo, né, numa situação complicada.
que a gente vê é que uma reabertura das lojas, reabertura dos fluxos, a gente vê, de certa forma, uma retomada das opções do cartões. E essa retomada, a gente acredita que ela vai dar continuidade, principalmente porque agora a gente tem Camicado, a gente tem Renner, a gente tem Yukon, quer dizer, a gente tem uma base disponível para a gente explorar ainda mais a possibilidade de aumento de emissão dos cartões, né? Por um outro lado, a gente tem iniciativas que a gente está fazendo para melhorar a penetração desse cartão. A própria estratégia 80-20, onde a gente sai daquela maior participação do cartão private label, não só Renner, um cartão que, na verdade, bandeirado, onde, na verdade, ele pode ser utilizado de maneira mais ampla, é uma forma também de você aumentar a penetração. O cartão bandeirado, mas ele mantém todas aquelas vantagens para o cliente poder fazer uma compra dentro da Renner, um acesso a um prazo diferenciado sem juros e eventuais outras promoções /campanhas que eventualmente aconteça via o cartão. Esse cartão vai manter essa vantagem de compras dentro da rede Renner, né? Fora isso, se a gente olha para o futuro, né, várias dessas iniciativas que a gente colocou no ecossistema, elas vão coexistir junto com o cartão. Quando a gente imagina um programa de CRM, um programa de loyalty, o cartão e a Realize vai ser parte essencial desse programa. Então, a gente acredita que essa combinação vai fazer com que a gente consiga recuperar a participação do cartão Renner dentro do total de massa, né, do percentual de participação dentro das vendas da Renner. Tá? Obrigada, Daniel. Bom, a gente teria aqui mais uma pergunta por chat, que estava muito relacionada com a questão de inadimplência, bem do Bob Ford, do Bank of America Merrill Lynch. Em princípio, acho que ela já foi respondida, né, muito relacionada ali à inadimplência, atrasos, risco e prática de cobrança. Não sei se o Daniel tem mais algum ponto para falar sobre isso, senão acho que a gente aqui, né, encerraria a questão de Q&A. Eu acho que essa última vez que a gente respondeu, acho que já está endereçado. Tá certo. Então, acho que agradeço a atenção de todos e passo aqui, enfim, a Daniel, Fábio, se vocês querem fazer algum comentário final para encerramento da nossa videoconferência. Bom, agradeço a todos a presença, né? Um trimestre aí que logicamente, primeiro trimestre limpo que a gente vê versus uma base pós-pandemia, né? Com o resultado que vem sendo retomado. Então, seguimos aí contentes com os resultados de T1 e ainda mais contentes com a evolução que a gente vê em T2, né? Aguardamos vocês na próxima call, que vai ser talvez em agosto, né? Um bom Dia das Mães para todos. Até logo. Obrigado a todos também. Acho que, como o Daniel falou, é um primeiro trimestre quase limpo, né? No começo de janeiro ainda teve um impacto, né? A gente espera que segundo tri próximos a gente tenha uma normalização maior e a gente tem visto na normalização um ambiente bastante favorável aí ao nosso segmento e principalmente à nossa empresa em função de tudo que a gente trabalhou para acontecer aí nos últimos meses, né? Então, tem uma confiança que a gente tem uma tendência, né, uma expectativa importante aí de ver uma melhoria importante ao longo dos próximos meses do ano aí para frente também. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença, né? Feliz Dia das Mães, né? Parabéns às mães aí e um ótimo final de semana.